Obrigado pela presença aqui nessa... Bom dia, Rubens. Bom dia, Eduardo Horácio, Kleber Ferreira. Bom dia a todos os ouvintes da 730. Deputado, vou fazer a mesma pergunta que tem feito para outros deputados, principalmente os da base, né, que vêm aqui ao estúdio conversar com a gente. Como é que o senhor avalia o mandato até agora, depois destes contextos diferentes em que os deputados foram sendo incluídos, né? No ano passado, em 2015, o contexto de crise, né? O governo com medidas de restrição, de cortes, em 2015 com aumento de impostos, inclusive, e os deputados da base tendo que dar esse apoio ao governo nessa luta aí para retomar uma qualidade mínima dos gastos e do equilíbrio financeiro no Estado. Como é que está sendo agora esse ano de 2017, com o lançamento do programa Goiás na frente? O contexto está mais tranquilo para os deputados, ao mesmo tempo tem pressão, vocês recebem pressão também em outros temas, como agora, por exemplo, com os incentivos fiscais. Rubens, a crise continua, né? Então o desgaste, os problemas, votar matérias difíceis, continuam acontecendo. Porém, o Estado de Goiás ele vem conseguido, a trancos e barrancos, vem conseguido ainda estar melhor do que a média nacional e vai caminhando. Faz parte, é difícil. Eu, particularmente, estou muito satisfeito com o meu mandato em si, né? Conseguimos desenvolver bastante coisas interessantes. A produção legislativa, em todo o meu tempo de mandato, eu penso que esses anos agora, esse último mandato, de forma especial esse último ano e meio, eu penso que foram as leis mais úteis, interessantes que nós conseguimos apresentar. Então, assim, é ruim, é difícil, mas não é uma situação isolada, é uma crise. Nós estamos numa crise e estamos vivendo esse momento e podemos pensar pelo outro lado. Nós temos a oportunidade de dar uma contribuição séria, responsável, para poder, a médio prazo, depois ser reconhecido que o que foi feito de forma correta e era necessário. Júlio Kleber. Não, quando o deputado fala sobre a forma correta e a necessária, e que ainda existe crise, essa relação dos poderes, entre os poderes, as crises elas são naturais, não, deputado? Sim, não, você sai de uma e entra na outra, elas vão mudando o enfoque, né? A questão é que agora nós estamos numa crise, entre todas as crises, a crise de imagem, a crise de credibilidade. Então essa é complicado, porque uma coisa é você estar trabalhando para sair de uma situação, por exemplo, econômica, e a sociedade percebe que você está agindo, você tem credibilidade para atuar. E nesse momento nós temos na outra, né? Exato, nós temos uma descredibilidade, vamos falar assim, uma falta de crédito herdada e emprestada do mundo político, que por mais que você se esforce para se separar da vala comum, é muito difícil. Então é um momento onde você tem que trabalhar nesse aspecto triplicado para demonstrar que você sim está procurando fazer um trabalho sério, está se esforçando para fazer a sua parte. Mas eu acredito que a gente aos poucos vai conseguindo sim. O senhor acha com isso que ficou mais difícil a reeleição para todo mundo? O senhor é candidato a federal ou estadual, falando disso? Reeleição sempre é difícil, Kleber. Reeleição, é engraçado, reeleição é difícil num primeiro momento e a gente percebe na prática, aí, observando tantos políticos com tantos mandatos repetidos, eu imagino que depois de um certo ponto, acho que começa a ficar mais fácil, né? Porque a gente vê aí, lá no Congresso mesmo, é comum você encontrar deputados com 8 mandatos, 7 mandatos, e por aí diante. Respondendo ao Eduardo Horácio. Eduardo, nós estamos finalizando uma discussão. Existe sim a possibilidade de eu sair federal. Ainda não é uma decisão tomada, até porque decisão mesmo é só ano que vem, em qualquer circunstância. Toda decisão tomada agora, ela pode ser revista, né? Mas tem que preparar, sim, né? Tem questão de base então eleitoral. Eu tenho, a preparação, ela já participa da decisão. Então eu estou conversando bastante com o meu pessoal, existe um apelo para que eu dê esse passo, que eu vá para a federal. Partidário ou das lideranças? As duas coisas. Partidário interessa, né? Ontem, inclusive, eu estive em Brasília, estava conversando com o presidente do PSD, que é o Kassab. Estive com ele, estive com a Fife Domingos, estive com os deputados federais, fiz um giro ali, conversando com eles. E também estou conversando muito com as minhas bases, né? Os setores que eu represento, que eu converso, as regiões do estado que eu tenho mais relacionamento. E o que eu percebo? Existe uma vontade de quem confia em mim, quem trabalha comigo, quem acredita em mim, que eu dê esse passo, no sentido de que, principalmente nessa próxima legislatura, a partir de 2019,
o Congresso vai ter uma importância muito grande em todas as casas legislativas. É necessário fazer revisões, muitas coisas vão passar por lá. E então corre o risco de quem estiver nos outros poderes, apenas nesse momento agora, você vai ficar muito limitado pelas decisões que forem tomadas no Congresso. Grandes decisões devem ser tomadas lá e a intenção é participar desse momento de reconstrução do país que é necessário. O que o senhor pensa sobre isso? O senhor falou há apelo das lideranças, há apelo partidário. E o Francisco Júnior? Kleber, ninguém pode ser candidato a si mesmo. Né? Eu penso que um dos grandes problemas na política brasileira hoje é a quantidade de projetos pessoais que existem. A pessoa acorda e fala, meu sonho é ser isso. E ele começa a trabalhar para realizar o sonho. Não, o mandatário não tem que realizar sonhos próprios. Ele está lá para realizar, cumprir uma tarefa, uma missão, defender os interesses, os direitos de um grupo. Então, eu sou enraizado nisso. Então, se os grupos que me apoiam já há bastante tempo, na medida que nós vamos conversando, se entender que o momento é esse, é necessário dar espaço, então eu estou aberto a isso. Quantos deputados federais o PSD tem condição de eleger em Goiás? O PSD hoje tem 2, na legislatura passada tinha 4, começou com 4, né? E a nossa meta é voltar a 4. Então, eleger de 3 a 4 é a meta. Federais? Federais. Estaduais? 5. Retomar também a bancada que nós elegemos na eleição passada. Tomara que eleja os 4, que sigam com os 4, né? Ficar elegendo 4, trabalhando com 2 é chato. Né? Que é uma das... Não, no caso lá, não elegeu 4, trabalhou com 2, não. É porque na primeira, o PSD, na outra legislatura, não elegeu ninguém. Ele foi criado no meio, né? No primeiro ano. Então, 3 chegaram até o final. Né? O senhor sendo candidato a deputado federal, significa automaticamente que Thiago Peixoto vai sair com outro projeto, ou candidato a vice-governador, ou alguma outra postulação, ou não? Não. Porque sempre houve essa dobradinha, né? Não, senhor com o Thiago Peixoto. Nesse primeiro momento, o Thiago está na conta. Pelo que eu tenho conversado com ele, ele tem trabalhado muito para a sua reeleição. Nós temos sempre, sim, uma amizade muito grande, muito antiga, somos parceiros, mas, inclusive, esse passo, se acontecer de eu sair candidato a federal, hoje está bem adiantado isso. A possibilidade maior é de eu sair candidato a federal, sim. Pelo menos 80% de chance do senhor ser candidato a federal. Sim, hoje está bem. Nesse momento, hoje, o desenho é para eu ser candidato a federal, sim. E é acertado com o Thiago, tanto é que ontem ele e o nosso presidente Vilmar Rocha me acompanharam em todas essas conversas, tudo. Então, não há nenhum conflito interno com relação a isso. Interessa para o partido, nós temos. São bases diferentes, não há conflito nesse sentido. E o Thiago, eu penso que ele vai para a reeleição. E o senhor conversou com o Kassab, naturalmente com o Vilmar Rocha. O que o PSD quer em Goiás em termos majoritários? O PSD tomou uma decisão há algum tempo, ele repete isso sempre. E ontem eu vi isso ser conversado mais uma vez, inclusive com o presidente nacional, que o PSD compõe a base de sustentação do governador Marconi Perillo, é membro dessa base, membro nato dessa base, mas que a eleição para 2018 o PSD decidirá no momento oportuno no próximo ano. Então, o PSD não está fazendo não tem essa decisão agora. O PSD tem a pretensão de estar na chapa majoritária, né? Para isso tem bons nomes. O nosso principal nome é o presidente do partido, Vilmar Rocha. Mas ainda não existe, até porque não há discussão para as composições das chapas ainda. Então, e também existe uma outra situação, que agora é fato novo, né? Como é que vão ficar as chapas nacionais, as coligações nacionais, o palanque que de repente você tem que montar nos estados para os seus candidatos a presidente. Se de repente a candidatura do ministro Henrique Meirelles deslancha, pode ser necessário que aqui se crie alguma vinculação. Isso também está muito difícil. O próprio ministro Henrique Meirelles, ele já anunciou, depois ele fala mas ele não está trabalhando para ser candidato a presidente, ele está focado na gestão econômica. 64% de rejeição é difícil, né? Pois é, isso do ministro ou do governo?
Não, do ministro, do nome dele. É porque eu acho que ele não tem esse conhecimento. Eu acho que não tem 64% que conheça isso. Já estou ouvindo falar por isso que eu estou falando. Não, ele é um central, técnico altamente competente. Esse é o grande problema do Brasil, né? A gente tem uma distância muito grande da imagem do gestor, da imagem do trabalho realizado, da imagem política. Sempre parece que existe uma dicotomia, né? Você tem hoje, por exemplo, candidatos a presidente com altíssima ou crescente positiva, índices positivos, aprovação, como é o caso do Bolsonaro, por exemplo, e eu não tenho notícia que ele tenha administrado um condomínio de prédio até hoje. Então ele nunca foi avaliado. É muito curioso isso no Brasil, quer dizer, isso é uma questão de avaliação de imagem, não de qualificação, que é coisa parecida. Né? O senhor acha que tem chance do PSD, chances reais, então, de sair da base marconista? Não, eu não penso nisso hoje. Eu acho que o natural, o normal, é o PSD continuar na base como ele sempre esteve. Eu não vejo isso como primeira alternativa. Depende muito de vários fatores que vão construir essa situação no que vem. Eu penso que o normal, o natural, o provável é continuar na base. Entre esses fatores, o principal é ocupar uma vaga na chapa majoritária, como já tem sido apontado, ou outros fatores também pesam muito ou mais? O que é o principal? E esses outros fatores, eu cito, por exemplo, a coligação proporcional. O PSD vai estar com o PSDB, vai estar com que partidos, para que vocês que são candidatos a federal ou estadual se planejem? É por isso que é uma decisão difícil. Todos os fatores pesam e pesam muito. Você tem essas realidades que você citou, ainda tem outras, as lideranças regionais, os prefeitos, como são as ligações dos prefeitos, quais são os projetos. Você tem, por exemplo, deputados altamente regionais, como é o caso do deputado Euler Cruvinel. Ele é um bom deputado, segundo mandato, uma liderança forte na sua região, com uma presença muito marcante na região sudoeste. Então, tudo isso daí, no momento certo, vai ser colocado na mesa para tomar essa decisão. Mas o senhor acha que o PSD pode definir mesmo não tendo uma vaga na chapa majoritária? Porque na base parece que... O PSD ele quer a vaga na majoritária, o PSB quer, o PTB quer, o PP quer, o PSDB quer. Todos querem. E só tem 4 lugares. Alguém vai ficar sem. Então não tem jeito. Então isso daí é uma coisa doída para muitos, mas é necessário. Vai ter que compor e vai ficar alguém de fora. Diga. Sobre a questão de gênero, ontem o senhor fez uma audiência pública, né, sobre esse assunto. Por que esse assunto incomoda tanto parlamentares ligados mais a religiosos? Por que é exatamente um nó dessa questão? Houve até essa tentativa de proibir uma filósofa de vir ao Brasil, né, a Judith Butler, que ela discutiria o assunto do Brasil e que deveria ser proibida de vir ao Brasil. Por que tanto radicalismo nesse assunto? Existe 2 situações, Eduardo Horácio. E o radicalismo é uma resposta radical a ações radicais, viu? Não é uma resposta radical a ações livres. É bom fazer esse esclarecimento. Mas vou explicar o que eu estou dizendo. Primeiro que não é uma questão religiosa. Há uma coincidência com relação à religião num ponto que coincide. Então acaba que os religiosos, por este ponto, se envolvem. Mas não é uma ação religiosa, não há uma discussão teológica. É importante. Ontem, por exemplo, na audiência pública, em momento algum, houve nenhuma participação ou discussão do ponto de vista religioso ou teológico. Nenhuma vez, nada. Houve 3 palestrantes muito bons. Um foi o Jean-Marie Lambert, professor da PUC, que falou do aspecto histórico da ideologia de gênero. Depois, uma doutora Jordana, uma médica de São Paulo, que falou sobre os aspectos biológicos. E, por fim, o doutor Rodrigo, que é procurador agora me fugiu, acho que da PUC São Paulo, PUC Campinas, não sei, perdão, me fugiu agora, foi falar sobre os aspectos jurídicos. Então não houve momento algum na área teológica. O que acontece? Existe hoje na intenção, hoje, do ponto de vista de defender uma agenda de gênero, entendendo que questões como bullying, respeito, a diversidade, todas essas situações,
que a sexualidade ela é uma mera construção social. Então existe um segmento forte, bancado por grandes instituições, como é o caso da ONU, Unesco, Fundação Lehman, daí vai, que a sexualidade é uma mera construção social. Que é também uma construção social. Não. A agenda, a ideologia não é também, é uma construção social. Desconsidera plenamente aspectos biológicos. Mas quem defende a ideologia de gênero não é só radical sobre esse lado. Há uma, como qualquer outro tipo de ideologia, quem é mais radical, acho que é só social, sim, e tem quem acha que não é só social. Sim, mas a ideologia de gênero, sim. Por exemplo, o Judith Butler é nesse sentido. Machismo, né? Não, aí é que tá. Ela é vendida nessa situação. Agora, o outro lado, como que se entende o outro lado? Aí, quando entra outras instituições, por exemplo, você tem, se não me engano, lá estava aquele Movimento Brasil Livre, que tem uma posição clara sobre isso e não é religioso. Lá na audiência pública. Na audiência pública. E você tem alguns grupos religiosos, porque entendem que isso é uma afronta direta e uma ação objetiva de desconstrução da família. E a família, para qualquer... Mas não existem novas famílias hoje, com casais... eu estou te respondendo como pensam os grupos, a pergunta que você me fez. Então, há um entendimento por essa parte que vai... Por quê? A família para as igrejas cristãs, sejam evangélicas, sejam católicas, ela é constituída naturalmente por homem, mulher e filhos. Então, aí existe um conceito de família para a religião. Não é um conceito de família para a justiça. É um conceito de família para a religião. Isso, mas trazer isso para o Estado não é ruim? Pô, a religião pode ter esse conceito, mas obrigar que o Estado... Mas o Estado tem que ter conceito sobre isso? O Estado... Não tem que ter, exatamente. Mas ele tem. O problema é que ele tem. Na Constituição tem. Então, a Constituição define qual é o conceito de família. É homem, mulher e filhos. A Constituição, sim. Por isso que... Quando o STF legaliza o casamento gay, ele está mudando o entendimento sobre a Constituição. Está mudando o entendimento da Constituição. Sim. E é esse momento de conflitos que existe no país, então. Então, estão fazendo uma discussão, qual é o conceito que nós queremos ter, qual é o conceito que a sociedade quer ter, a maioria. Então, o núcleo da discussão. Então, não é uma discussão religiosa. São conceitos. Falando disso, você está falando de sucessão, falando disso, você está falando de várias ações que decorrem dessa ação. E aí, por exemplo, no histórico que foi feito pelo professor Jean-Marie, coisas muito interessantes. Aí você tem aspectos econômicos muito interessantes. Você deriva disso outro aspecto que são bandeiras feministas, por exemplo, daí a questão da Judith, questões do aborto, questões da defesa da vida. Hoje existe uma discussão grande na Europa ligada a isso com relação à eutanásia, à ortotanásia, o valor da vida. Então são várias discussões que decorrem, que não é uma coisa só. E, por exemplo, e não é uma ações contra ações homofóbicas, por exemplo, igual fala, porque a ideologia de gênero clássica, ela desconsidera o homem, desconsidera a mulher, mas também desconsidera o homossexual. Se não existe homem ou mulher, você também não tem como ser homossexual. Então, como é que você vai gostar do mesmo sexo se você não tem uma definição de sexo? E aí existem várias ações, mas nada disso, Eduardo, é discutido no senso comum ou de forma clássica. E aí o contexto, por exemplo, no Estado. O Estado começa a ter, no BNCC, porque a discussão ontem era sobre a inclusão dos ensinamentos de gênero no BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Mas já foi retirada, né? Foi retirado do Plano Nacional de Educação. E não deveria... também, em abril. Não foi retirado. Foi retirado. Não foi. No dia 6 de abril, o governo apresentou uma correção sem a ideologia de gênero, sem esse termo. Não tem nem o termo ideologia de gênero, nem o termo orientação sexual na Base Nacional Comum Curricular. Tá bom, mas tem essa apresentação. Inclusive, a Base Nacional Curricular nem foi apresentada ainda. Sim, são todas propostas. Né? Uma primeira proposta tinha os termos, já tá na segunda proposta, não tinha mais. Já está na quarta proposta, e o segundo ex-procurador que está trabalhando lá dentro. Então, existe essa discussão. E a solicitação ontem, no final foi feito um documento chamado Carta de Goiânia, que foi o que o senhor levou para Brasília? Eu levei para Brasília, entreguei para o presidente da Câmara, que solicita que essa discussão, que a Base Nacional só tenha valor no momento que passar pelo Congresso e seja aprovada como foi o Plano Nacional de Educação. Porque você não pode ter um Plano Nacional de Educação direcionando a educação para um lado e o currículo para outro, sem respeitar o Plano Nacional. Então essa foi a discussão. Porém, o que a gente percebe? Que os livros adotados já há 3 anos atendem essa pretensão da Base Nacional, da nova Base Nacional e não a antiga. Os livros que já vêm hoje já tem toda a referência na agenda de gênero. A Base Nacional do jeito que está hoje, ela propõe em cada matéria 2 citações de gênero por ano.
Então, de forma que a criança que ficar 5 anos na escola, em cada matéria ela teve uma experiência 2 vezes, em matemática, em geografia, não há uma matéria para isso. Existe a inclusão no currículo, nas matérias, em momentos, textos, artigos, é muito bem pensado, muito bem elaborado. E é essa a grande discussão, não é uma discussão que eu estou falando de todo um grupo que vem fazendo esse estudo no Brasil inteiro. Existe uma articulação para que isso aconteça e existe uma articulação para que isso não aconteça. É uma discussão que ainda não veio à tona. Outra questão também, os protestos contra artes no Brasil, né? O senhor mesmo fez uma questão querendo quebrar o contrato, né? Sim. Do Santander com a Assembleia Legislativa e tudo mais, porque o Santander apoiou uma mostra no Rio Grande do Sul. Sim. Isso também não acaba tolhindo ainda mais contra a manifestação que eu fiz foi para que o Santander pedisse desculpas. E o Santander me chamou e pediu desculpas por escrito. Então eu não pedi para romper o contrato, eu pedi desculpas. Quem pediu para romper o contrato foi outro deputado. Pediu desculpas por quê? Por uma situação que tem lá que agrediu a minha liberdade religiosa. Eu ser obrigado eu como religioso, como alguém que acredita que a Eucaristia, por exemplo, é o que tem de mais significativo na fé católica, e encontrar um balde como arte, cheio de hóstias, que ninguém sabe se estão consagradas ou não, escrito pênis, vagina, ânus e uma série de coisas, para mim isso é vilipêndio, para mim isso está me agredindo. Eu que tenho um carinho muito grande por Nossa Senhora, ver um quadro chamado de arte, e que é uma mulher que é um fake de um quadro famoso de Nossa Senhora, com Jesus em forma de macaco, e não me sentir agredido por isso, pode ser arte para quem gosta, mas eu não sou obrigado a ver isso, e muito menos que recurso público, o problema não foi só o Santander, foi a Lei Rouanet que patrocinou isso. Então recurso público não tem que fazer isso, e o Estado tem que respeitar a proposta religiosa de cada um. Deputado, ele também tem que ser laico, não é só outros aspectos. Deputado, infelizmente nosso tempo acabou, mas agradecemos muito a presença do senhor. Aqui, o tempo acaba. A disponibilidade do senhor em atender aqui às 730. Bom dia, bom trabalho. Bom dia, gente. Obrigado. Bom trabalho para vocês. Destaque da entrevista.